Fala tricolada, fala meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Já vai deixar aquele like? Dá aquela moral aí. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, indica o canal para mais tricolores, pra gente fazer aquela família bem extensa. Show de bola? Vamos falar de Fluminense? O bicho vai pegar. No sábado tem clássico contra o Vasco, no Newton Santos. Você quer perder pro Vasco? Eu não quero perder pro Vasco. E aí, vai botar o time titular? Eu acho que é furado, hein? Botar o time titular, clássico, sabendo que na terça-feira tem Milionários, jogo importantíssimo para a Taça Libertadores, não podemos dar mole. Exemplo, temos o Frederico contundido, que deve sair hoje ainda os exames dele, para saber se é grau 1, grau 2, que tipo de contusão é essa, que tirou ele do jogo contra o Milionários. E eu só tenho o Cano como referência, irmão. Só tem ele, só tem o Cano como referência. Outro jogador inscrito na Libertadores é o Alexandre de Jesus. O Alexandre de Jesus, aí não dá, né? Ninguém quer isso, vai ter que improvisar alguém. Então, pegar o Cano, botar o Cano para jogar como titular no sábado contra o Vasco, seu ex-clube, não acho que seria uma boa ideia. Não seria uma boa ideia. Deus me livre e guarde. O Cano se machuca, tem uma contusão, a gente perde o Fred e perde o Germán Cano. Eu creio que todos nós não queremos isso. Então a gente vai ter que mesclar o time aí, botar um time reserva, que não é um time reserva ruim. É um time... É um elenco, o Fluminense tem um elenco muito variado, com bons jogadores. É muito interessante essa mesclagem do elenco para jogar, time titular, time reserva, que você bota todo mundo em atividade, todo mundo ganha minutagem, e quando você precisa durante o jogo, o camarada entra em plena forma, como tem acontecido com o próprio Cano, como tem acontecido com o próprio Arias. Não só o Arias, o Calegari, quando entra, conquistou até a posição de titular na Libertadores. Então é interessante essa mesclagem, e também para preservar a equipe titular, porque depois do jogo de sábado, que é um clássico, repito, ninguém quer perder, a gente tem na terça-feira um jogo decisivo. Então que time a gente vai colocar nesse jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que é um clássico importante? O Vasco está em terceiro lugar, se eu não me engano, no Campeonato Carioca. E que time é esse que a gente vai entrar em campo? Recomendo e trago à memória de vocês a escalação do jogo contra o Volta Redonda. Time praticamente todo reserva, com uma formação diferente, uma formação de 4-4-2. Tira-se os 3 zagueiros, bota uma linha de 4 na zaga, 4 jogadores no meio de campo e um centroavante e um segundo atacante, 4-4-2. E nesse meio de campo do jogo contra o Volta Redonda, teve uma coisa muito interessante, que foi a utilização de 2 meias armadores. Estão lembrados? Jogou Natan e jogou o Ganso. Aí que eu digo de minutagem, rodar o elenco, deixar os caras em forma e em atividade, não é? Nesse meio de campo tinha 2 volantes, era o Wellington e o Nonato. E o Wellington a gente pode deixar de fora, não pode? Seria bem interessante deixar o Wellington de fora dessa escalação, coitado do Wellington. A gente pode colocar o Martinelli. O Martinelli não é titular. O Martinelli entrou no segundo tempo, no jogo contra o Milionários, não teve um desgaste físico. Não posso garantir que o Martinelli já seja ou é titular da equipe. Ele está ali naquele... Uma vez joga um jogo como titular, outro não, como foi no jogo contra o Milionários. A formação, acho que a formação no meio de campo titular do Abel é o André e o Iago Felipe. Então ele tem como a gente escalar o Martinelli aí ao lado do Nonato, fazer um meio de campo mais leve, com volantes mais rápidos, e fazer esse time. Vai precisar, né? Que é um time que você vai escalar o Ganso no meio de campo, vai precisar que alguém corra por ele. Então será interessante esse meio de campo aí. Vamos começar do goleiro ao segundo atacante, o nosso time para esse jogo de sábado, que é o mais provável que o Abel faça nesse jogo de sábado, para ir para cima do Vasco, conquistar mais uma vitória em clássico. Vocês sabem muito bem que o Fluminense é o rei dos clássicos, né? Eu quero manter essa escrita aí, essa coroa. Então a gente bota Marcos Felipe, que não jogou na Colômbia,
Bota ele no gol, tranquilão, agarra muito. Na lateral direita, Samuel Xavier, que o Calegari se tornou titular aí, deve permanecer como titular. Aí, como é um 4-4-2, uma dupla de zagueiros, a gente tem o Lucas Claro, tá muito bem, e o Manuel. Essa dupla tá entrosada já, né? Faz até uns bicos aí de segurança de pagode ou de baile funk. Então, Lucas Claro e Manuel na zaga. Na lateral esquerda a gente bota o Pineda, que é o negócio que eu falei pra vocês, dar rodagem no elenco, fazer os caras jogarem. E o Pineda precisa disso, precisa de minutagem, tempo de jogo. Não esquece o Cris Silva um pouco, porque pelo visto, infelizmente, ele é o titular do Abel. Bota o Pineda contra o Vasco. Aí a gente vai pro meio de campo, como eu falei pra vocês. Nonato, Martinelli, jovens, dinâmicos, deslocamento, velocidade, interessante. 2 meias armadores, como foi naquele jogo contra o Volta Redonda, com Ganso e Natan. 2 caras para armarem o jogo, fazer essa bola ficar mais tempo com a posse de bola do Fluminense. Natan também é outro que precisa ter mais oportunidade, jogar mais vezes. E o Ganso nem se fala. Quanto mais atividade o Ganso tiver, quanto mais oportunidades ele tiver, acho que é melhor para ele. E é uma opção. E a gente ganha no meio de campo, na armação do jogo. E a torcida do Fluminense gosta tanto do Ganso, né? É mais uma oportunidade para ver o bom futebol dele. Aí chegamos ao ataque. Aí temos o sério problema no ataque, que é o seguinte: não tem centroavante para colocar. Se você for poupar o Cano para evitar uma contusão e ficar sem centroavante na Libertadores, tu vai ter que sacrificar um dos atacantes. E quem é o centroavante nesse jogo de sábado? Na minha opinião, é o William Bigode. O William Bigode vai ter que fazer o sacrifício para ser referência na entrada, dentro da área vascaína. E jogar ao lado dele é o John Arias. John Arias tá certo nesse jogo de sábado contra o Vasco, independente da formação ou da escalação. Na minha opinião, o Arias vai ser o titular. O problema ali é o jogador de referência. Acho que vai sobrar pro William Bigode ter que começar esse jogo contra o Vasco. Eu seria um pouquinho até mais ousado, colocaria o Luan Brito para fazer essa função, porque temos poucas opções, né? Temos o Alexandre Jesus e o Luan Brito virou até opção na Copinha, né? Quando o John Kennedy não jogava ou era substituído, quem entrava é o Luan Brito, que é o filho do Marcos Brito. Mas pô, o Luan Brito tem contra ele o seguinte, né? O Abel nem inscreveu ele na Taça Libertadores, então deve estar observando pouco o garoto ou não se interessou pelo futebol dele. Então, amigo, a situação está bem restrita. Por isso que no vídeo anterior eu falei que o Fluminense precisaria ir ao mercado procurar um centroavante, porque não dá para acreditar que o Fred vai ter uma sequência longa, um ano inteiro sem contusões, entendeu? E deixar tudo para cima de um centroavante só, que no caso do Germancano, é complicado. Vamos ter que improvisar na posição de centroavante, vamos ter que sacrificar alguém. E esse deve ser o William Bigode. Ah, mas porra, se o William Bigode machucar, você vai me fazer aquela pergunta, né? A mesma situação do Germancano. Mas se o William machucar? Mas o William tem reserva para ele, tem substituto imediato. E quem seria? O John Arias, que é reserva dele. Então, tem como substituir caso o William se machuque. Mas o Germancano, se machucar, a coisa complica mais ainda. Então é isso aí, rapaziada. Faz a sua escalação aí, bota aí nos comentários pra gente ficar por dentro do gosto de vocês e das preferências de vocês. Beleza? Sábado tem clássico e na terça-feira tem decisão. Tô indo nessa. Um beijão. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Flui!